Nesta altura do campeonato, eu creio que eu já posso dizer: olá, operadores da inteligência, sejam muito bem-vindos à nossa 14ª aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. E nesta aula vamos explorar um dos ramos mais sensíveis e estratégicos da atividade de inteligência, a contra-inteligência penitenciária. Eu amo essa área e, inclusive, sou doutrinador da área de contra-inteligência. E o que é contra-inteligência? A contra-inteligência ela é o ramo defensivo da atividade de inteligência. Enquanto a inteligência ela busca produzir conhecimento estratégico, a contra-inteligência ela atua para proteger este conhecimento, bem como os meios, pessoas, processos e estruturas institucionais que o sustentam. Ela é essencial para prevenir infiltrações, neutralizar ações adversas e preservar a integridade do sistema prisional. A doutrina ela define a contra-inteligência como o ramo da atividade de inteligência penitenciária que se destina a produzir conhecimentos e adotar medidas para proteger a atividade de inteligência e a instituição a que pertence, de modo a salvaguardar dados e conhecimentos sigilosos e identificar e neutralizar ações adversas de qualquer natureza. Esse é exatamente o contexto que está lá na doutrina dos senhores, certo? Eu, por exemplo, sou do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário, nós já temos a contra-inteligência, ela já tem outro escopo, estritamente de segurança institucional. Mas aqui estamos falando hoje, então, do sistema prisional. Então, vamos lá. Diante desse contexto, vocês vão perceber, então, que a contra-inteligência ela trata do conjunto de ações destinadas a detectar, identificar, avaliar, prevenir, obstruir e neutralizar ameaças decorrentes de ações de inteligência adversa, de sabotagem, de infiltração ou de vazamentos de dados sensíveis. Por que a contra-inteligência ela é tão relevante na inteligência penitenciária? Pois bem, o sistema penitenciário ele lida diariamente com organizações criminosas articuladas, servidores vulneráveis à cooptação, fluxo intenso de informações sensíveis, ameaças internas e externas constantes. Então, a ausência de uma contra-inteligência estruturada, ela vai expor o sistema à corrupção, ao colapso e ao descrédito institucional, porque ele não vai conseguir fazer frente a esses riscos inerentes à atividade do sistema penitenciário. Então vamos falar agora sobre os dois segmentos da contra-inteligência na inteligência penitenciária. Muito bem. A doutrina nacional de inteligência penitenciária ela vai dividir a contra-inteligência em dois segmentos operacionais complementares. SEGOR, que é segurança orgânica, e SEGAT, que é segurança ativa. Nós vamos compreender cada um deles. Segmento 1, SEGOR, segurança orgânica. Doutrinariamente, nós vamos encontrar a segurança orgânica sendo definida como conjunto de medidas de caráter eminentemente defensivo destinado a garantir o funcionamento da instituição, de modo a prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza. Então, percebe-se que a SEGOR ela é voltada à proteção física, lógica e estrutural do ambiente institucional. Ela atua preventivamente para proteger instalações físicas, que são, por exemplo, portarias, muralhas, celas e salas de inteligência, proteger o sistema de informação, que são os bancos de dados, redes internas e equipamentos, proteger os processos administrativos críticos, e proteger o pessoal estratégicos e documentos classificados. Obviamente, isso está no escopo doutrinário, mas quando vocês começam a mergulhar no mundo da contra-inteligência, este objeto ele tende-se a ir muito além, mas nós não vamos muito além, porque o nosso curso é um curso, eu digo até rápido, porque tem curso só de contra-inteligência, que seria uma carga horária, maior do que tudo isso que nós estamos estudando aqui, todo este combo de inteligência e contra-inteligência. Agora, as medidas de segurança orgânica, elas incluem
o controle de acesso físico e lógico, monitoramento de áreas sensíveis, isolamento de informações por níveis de acesso, aí estamos falando da compartimentação, a avaliação de segurança das instalações. Então vamos para um exemplo aplicado. A unidade implementa um protocolo de acesso à sala de inteligência com leitor biométrico, câmeras internas e tripla autenticação digital. Essa medida que eu acabei de citar é o quê? É literalmente a Segor em ação. Né? Então a Segor, ela protege o ambiente que sustenta a atividade da inteligência. Eu sempre digo que a segurança orgânica ela é responsável por proteger a instituição 24/7/360. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 360 graus. E isso é extremamente válido no DEPEN, que precisa investir pesado em segurança para evitar que as ORCRINs elas utilizem drones para fazer a espionagem das rotinas da unidade, efetuar entregas de objetos, né, de objetos ilícitos, como celulares, armas, drogas, né, efetuar um planejamento e apoio a fugas, ou até mesmo realizar ataques coordenados ou sabotagem. Então o drone é uma tecnologia muito útil para a segurança, mas muito útil para as ORCRINs. E se você não faz a proteção 360 graus, está sujeito a esse tipo de ataque. Então, neste cenário, a Segor ela se caracteriza pelo conjunto de medidas integradas e meticulosamente planejadas, destinadas a proteger o pessoal, a documentação, as instalações, o material, as operações de inteligência penitenciária, as comunicações, a telemática e a informática. Em determinadas doutrinas, né, geralmente algumas doutrinas elas têm esses 8 blocos, né, que eu chego a dizer que é um combo. Né? Mas, por exemplo, eu já disse para os senhores que eu sou doutrinador. Em um dos livros que eu escrevi sobre inteligência, eu dividi a Segor em 26 áreas, 26 sistemas de proteção. Mas vamos nos ater à doutrina aqui. Todas essas medidas de segurança que eu acabei de citar, elas devem ser previstas no quê? No plano de segurança orgânica. E o que é esse plano? Esse plano ele é um documento que ele orienta os procedimentos de segurança com base na análise de riscos, visando evitar medidas inadequadas ou insuficientes de segurança. Né? Medidas de segurança inadequadas ou insuficientes, eu acho que assim fica melhor. Né? Pois bem, a elaboração desse plano ele vai seguir um processo integrado composto por 5 fases. Quais são? Estudo de situação, definição de objetivos, formulação de estratégias, implantação do plano e supervisão das ações planejadas. Na doutrina, vocês encontrarão a descrição de cada um dos tópicos, né, que eu acabei de citar e que eles devem ser contemplados no Plano de Segurança Orgânica, também conhecido aí como pela sigla PSO. Como esse assunto ele é longo e comportaria um curso específico, nós vamos parar por aqui e nós vamos avançar os nossos estudos. Então vamos avançar agora, né, para a segunda parte, para o segundo segmento. Vamos falar da SEGAT, da segurança ativa. Já vimos na doutrina que a segurança ativa é o conjunto de medidas de caráter eminentemente ofensivo destinado a detectar, identificar, avaliar, analisar e neutralizar as ações adversas, né, de elementos ou grupos de qualquer natureza dirigidas contra o sistema penitenciário. Então a doutrina ela evidenciou que essas medidas elas são desenvolvidas por meio da contrapropaganda, da contraespionagem e da contrassabotagem no âmbito do sistema penitenciário. Eu falo no âmbito do sistema penitenciário porque quem está acostumado com as outras doutrinas vai perceber de imediato que a inteligência penitenciária, propositalmente, ela não lida com o contra-terrorismo, por uma série de fatores que nós não vamos abordar nessa aula, mas nós podemos abordar isso nos fóruns de debates e nos nossos encontros síncronos. Notem, pessoal, que a segurança ativa, né, a SEGAT, ela atua diretamente sobre pessoas, ameaças e comportamentos, com foco investigativo e neutralizador. Então ela visa detectar ações de inteligência diversa, que seria espionagem, sabotagem, identificar vazamentos e infiltrações,
avaliar a confiabilidade de agentes públicos em postos sensíveis e neutralizar redes internas de cooptação. As ações de SEGAT, elas são mais dinâmicas e, por isso, elas exigem aí técnicas de entrevistas e análise comportamental, investigação interna com respaldo jurídico e sigilo, mapeamento de vulnerabilidades humanas e institucionais. Vamos, então, agora para um exemplo aplicado. A equipe identifica que determinado servidor tem acesso privilegiado a documentos sigilosos e apresenta padrão de vida incompatível com a sua renda. Então, a SEGAT ela atua com medidas de verificação e, se necessário, com procedimentos administrativos e judiciais. Muito bem. Então, a segurança orgânica, ou SEGOR, e a segurança ativa, ou SEGAT, vocês perceberam que são áreas distintas, porém complementares no contexto de proteção institucional. Cada uma delas possui um foco, uma natureza e resultados específicos, mas atuam juntas aí para garantir um ambiente verdadeiramente seguro. Então, por um lado, a SEGOR ela tem como foco principal a estrutura e o ambiente institucional. Sua natureza ela é predominantemente preventiva, com ênfase na segurança física e lógica. Então, são exemplos típicos da SEGOR: o controle de acesso, a instalação de câmeras de vigilância, o uso de blindagens, barreiras físicas, sensores e alarmes. E o objetivo aqui é o quê? É só criar um ambiente seguro, isolado e resistente a ameaças externas. Por outro lado, simultaneamente, a SEGAT ela vai concentrar os seus esforços, então, nas pessoas e nas ameaças internas. Sua atuação ela é de natureza investigativa e comportamental, buscando aí detectar riscos, muitas vezes invisíveis às barreiras físicas, e envolve ações como a avaliação de confiabilidade de servidores e prestadores, verificação aí de antecedentes, monitoramento de condutas e até mesmo checagem de vínculos suspeitos. Então, o resultado esperado da SEGAT é o quê? É a neutralização de riscos humanos e informacionais. Então, enquanto a SEGOR ela estrutura o cenário físico da segurança, a SEGAT atua sobre os fatores humanos e comportamentais. A SEGOR sem a SEGAT é vulnerável a agentes mal intencionados. A SEGAT sem a SEGOR é ineficaz por falta de estrutura segura. Ambas devem coexistir e se reforçar mutuamente. Agora eu quero já partir para o final, falando um pouco sobre a contra-inteligência como instrumento de proteção do Estado. A contra-inteligência ela não serve para alimentar teorias conspiratórias ou fiscalizar colegas. Lembrem sempre disso. Ela é um instrumento técnico, discreto, fundamentados em normas e voltada à preservação da missão institucional, conforme os princípios da legalidade, do sigilo proporcional e do interesse público. Toda ação de contra-inteligência, ela deve observar fundamentação legal, registros documentais auditáveis, classificação de sigilo adequada, respeito aos direitos fundamentais, avaliação de riscos institucionais e jurídicos, ok? Abusos da contra-inteligência, eles podem gerar responsabilização civil, administrativa e penal. Portanto, tome cuidado. Para concluir, nós podemos afirmar que a contra-inteligência ela é o escudo invisível da atividade de inteligência. Ela protege a informação, protege o ambiente, os servidores e a credibilidade dos sistemas. Então, em tempos de organizações criminosas altamente conectadas e tecnicamente instruídas, não há inteligência segura sem uma contra-inteligência eficaz. Na próxima e na última aula deste módulo, nós vamos revisar os principais conteúdos aprendidos e consolidar os fundamentos doutrinários da inteligência penitenciária, encerrando esta etapa com muita maturidade técnica e institucional. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Um forte abraço e até lá!